Supremo com capacidade de, por exemplo, criar diretrizes, né? Quem tem o poder para barrar o Supremo é o Legislativo. Vamos pensar que o Supremo está errado. Ele não está agindo da forma que deveria. Né? Ele não está defendendo o interesse da sociedade, talvez. Esse é um conceito muito vago, né? Defender o interesse da sociedade. Eu tô pondo assim para as pessoas pensarem assim, não, quem nos defenderia de um Supremo ruim? CPI da Lava Toga. Não pode. Por quê? Você não pode fazer CPI de poder. Você pode fazer CPI de fato. Entende? Você pode fazer uma CPI, por exemplo, de um fato certo por um prazo determinado. Eu posso fazer CPI de fato X. Eu não posso investigar poder. Pô, mas a CPI da Lava Toga ela não foi aprovada por conta de um voto. Não, ela não seria aprovada porque não é possível. Mesmo se tivesse esse voto e ela fosse aprovada, não iria acontecer, não iria então. Acontecer. Você não pode investigar poder. Você não pode fazer CPI de poder. Você pode, ainda mais se for para criticar decisão. A decisão você não pode. Você está entendendo aqui? Imagina, por exemplo, você é o juiz, você é um legislador, você toma a sua decisão. Vou falar errado. Se é um juiz, você toma a sua decisão. Imagina se toda decisão que você fizesse, viria, por exemplo, um delegado e fizesse uma investigação sobre a sua decisão. Tá entendendo? É mais ou menos isso uma CPI. CPI é investigação penal. Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar fatos certos por prazo determinado. Investiga fato, não investiga poder. Eles estavam questionando o abuso, né, de decisões, tá vendo? O excesso, né? Tá quanto à própria existência do poder. Se você quiser rever, por exemplo, uma decisão do STF, e aqui entra na pergunta que ele me fez, seria com base naquilo que é chamado de reversão jurisprudencial. Ou seja, o Supremo tomou uma decisão, você vai lá e pode fazer uma lei em sentido contrário àquilo que foi decidido. Entende? Um exemplo muito claro, que é interessante, foi o caso relacionado à vaquejada. Vaquejada é uma prática cultural que é comum lá no Nordeste, né? Não lembro que estado agora, se foi o Ceará que isso aconteceu. Mas o Supremo declarou que a vaquejada ela era inconstitucional. Olha só. Não acho que chega. Você pode matar um animal. Mas você não pode puxar o rabo dele. Mas você não pode torturar. E o Supremo Tribunal Federal falou que quando você puxa o rabo, alguns bois, bezerros, sei lá, pode ficar até paraplégico e aquilo é uma forma de maus tratos e aquilo não poderia acontecer. Tá vendo a discussão aqui? Não é matar. É maus tratos. O que a Constituição veda é um maus tratos aos animais. Entende? Entendo. Aí o Supremo foi lá e falou que a prática da vaquejada era inconstitucional. Não poderia fazer aquilo. O que fez o Supremo Tribunal Federal logo em seguida? Foi lá e fez uma emenda... Congresso. Foi lá, fez uma emenda constitucional falando que a prática da vaquejada é uma prática cultural. Pronto. É a forma que existe de você mudar uma decisão do Supremo numa situação grave. Então, veja, não é toda decisão que você pode fazer isso. Apenas em situações graves. Mas lava-toga não tem jeito. Cara, isso aí foi um teatro, então? Foi teatro. E não tinha um senador lá dentro que não falava igual você falou lá? Mas, pra ser sincero, eu nem sei. Por que a gente tá votando isso aqui? Isso não pode ser votado. Teatro, mas quando que houve essa votação que eu não sei? No começo, em 2018, inclusive foi o voto do Flávio Bolsonaro que ele falou, votei errado. E todo mundo errado? Ele falou, todo mundo criticou ele. Mas tem algum problema, Rodrigo? Porque olha só, não precisa nem votar pra ter uma CPI. Você precisa de 1/3 da casa ter assinatura. Não tem como ele votar sem a assinatura dele. É como se fosse um abaixo-assinado. Nós estamos aqui em 2 ali, né? 5, 6. Depois procure isso aí, Pedrão. Vê se você acha alguma coisa. Então nós precisamos, por exemplo, de 2 assinaturas. É assinatura. Não é voto. Se foi voto, deve ser alguma outra coisa. Agora, para fazer uma CPI, o que você precisa, na verdade, é do requerimento de 1/3 da casa. Se for Câmara, 171. Se for Senado, 27. É 1/3 você precisa, fato ser determinado.